Fala galera, no nosso vídeo de hoje vai ser uma aula explicando como calcular o gasto energético durante a atividade física do seu paciente. Existem muitas dúvidas que rondam essa questão do cálculo nutricional para a gente saber quantas calorias fornecer para o nosso paciente para que ele tenha assim, o resultado desejado. E um dos principais fatores que causam confusão é o cálculo energético da atividade física, né? Que dependendo aí da modalidade física que seu paciente pratique, pode ser um valor aí bem alto e isso pode acabar ocasionando confusão e fazendo o paciente não ter o resultado desejado. Então, já deixa aqui o seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal. Hoje o conteúdo, nós vamos trazer diversos casos clínicos mostrando como que deve ser calculado, né, esse gasto energético da atividade física, né, trazendo alguns casos clínicos práticos para que vocês consigam ter esse conhecimento e coloquem ele em prática para otimizar os resultados dos pacientes de vocês. Então, pessoal, vamos aqui explicar alguns conceitos, né? Um MET, ou um equivalente metabólico, ele se dá pelo consumo de oxigênio, pelo peso e pelo tempo da atividade física. Ou seja, o consumo de oxigênio é um fator que depende muito da intensidade. Quanto mais intensa for a atividade física, quanto mais pesado for o nosso paciente e quanto maior o tempo de atividade física, maior será os METs, consequentemente, maior o gasto energético, tá certo? Portanto, o gasto energético da atividade física é um fator que depende também do peso do nosso paciente. Por isso que durante o emagrecimento, o gasto energético da atividade física, ele se reduz devido a essa redução do peso, tá? Deixa eu só ativar aqui o laser. Então, pelo compêndio da atividade física, nós podemos ver aqui, ó, que a musculação, dependendo da intensidade, ela tem um MET específico. Quanto mais intenso, maior o gasto energético, maior o consumo de oxigênio também. E aqui eu trouxe para vocês, né, eu vou colocar aqui na parte anexo, aqui debaixo do play de vídeo, pessoal, uma tabela aí com com praticamente todas as atividades físicas, claro, todas é demais, né, mas com boa parte das atividades físicas, que foi uma parte traduzida aí do compêndio do American College. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela mostrando aqui algumas atividades físicas, por exemplo, boxe, depende se a pessoa for ser um treino mais técnico, se for mais um sparring, né, isso aí vai depender. Então, o MET vai depender da intensidade ali do treinamento, quando a gente está falando de arte marcial, ciclismo, a corrida, quanto mais rápido for o ritmo, maior será o MET, tá certo? Natação, ó, dependendo da velocidade, quanto maior for a velocidade, também maior o número de METs. Musculação, jiu-jitsu, muay thai, crossfit. Então aqui eu coloquei para vocês alguns modelos. Então, a partir de todo esse conceito, vamos aprender como que nós devemos calcular isso aqui na nossa prática clínica, que eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Um paciente aqui com 80 quilos, 15% de gordura corporal, ele faz musculação 5 vezes na semana durante 1 hora de atividade física, e como ele treinava ali com o personal, eu coloquei um treinamento de musculação com intensidade moderada, tá certo? Então, como que deve ser esse cálculo? O gasto energético da atividade física, que eu vou colocar esse nome aqui, que é a transferência energética do exercício, tá? É o MET daquela atividade multiplicado pelo peso do seu paciente em quilos, multiplicado pelo tempo de exercício em horas, tá? Não em minutos, em horas. Então, vamos pegar esse caso aqui. O MET de treinamento de musculação moderada é o quê? São 4,5. Então, 4,5. Vezes o peso do paciente, 80 quilos, vezes 1 hora de musculação. Então, quando ele fizer musculação, ele vai ter um aumento do gasto energético de 360 calorias, tá? Mas não parou por aí o cálculo, pessoal. Vamos aqui para frente. Ó, isso aqui é apenas nos dias que ele faz musculação, mas nós devemos distribuir isso aqui ao longo da semana do nosso paciente. Então, como que nós devemos fazer? Eu vou pegar esse gasto energético, eu vou multiplicar pela frequência semanal do exercício físico e vou dividir por 7, que são 7 dias na semana. Então, 360 vezes 5, divide esse valor por 7, dá 257 calorias. Então, aquele gasto energético que ele teria durante os 5 dias na semana, eu vou distribuir ao longo dos 7 dias, tá? Então, é esse valor aqui que eu vou somar a multiplicação da taxa metabólica de repouso versus o fator atividade. Então, vamos aqui, ó. Eu vou pegar a taxa metabólica desse paciente e eu vou utilizar a equação de Cunningham. Por que Cunningham, Vitor? Eu vou explicar isso aqui no módulo de hipertrofia, tá certo? Mas como eu preciso introduzir alguns conceitos com relação ao cálculo de gasto energético, eu vou encaixar aqui no módulo 2 de obesidade, tá bom? Então, eu pego a taxa metabólica de repouso,
multiplico pelo fator atividade e somo com o gasto energético da atividade física. Por Cunningham, o valor da taxa metabólica de repouso daquele nosso caso dá 1839. Eu vou multiplicar isso aqui pelo fator atividade, que eu considerei leve, 1.375. Então eu faço essa multiplicação e somo por 257, não por 360, tá? A 360 vezes a frequência de atividade física semanal e divido por 7. Portanto, eu somo com 257. Então eu faço todo esse cálculo e eu tenho o JET desse paciente, né, 2.786, e aí em cima desse valor nós vamos ver se nós vamos fazer uma dieta isocalórica para contornar as adaptações do emagrecimento, se eu vou colocar um superávit energético para ter um processo de hipertrofia, ou se eu vou fazer uma restrição calórica para que esse paciente tenha uma perda de gordura. E agora eu queria fazer com vocês mais outro caso clínico. Dessa vez esse paciente ele pratica 2 atividades físicas, tá? Só para a gente ver como que deve ser feito agora quando eu tenho mais de uma atividade física realizada. Nesse caso, um paciente de 70 quilos, ele tem 12% de gordura corporal, e aí ele pratica musculação por 1 hora 3 vezes na semana, com intensidade moderada, tá? 4,5 metros, e ele também corre 5 vezes na semana por 1 hora aí no ritmo de 8 km por hora. São fatores que nós também, só ajeitar aqui, que nós devemos coletar aí o volume, intensidade de atividade física e junto com a frequência. Então, novamente, o cálculo é o método da atividade vezes o peso, vezes o tempo de exercícios em horas. Então, vamos aqui para a musculação. O método da musculação não é 4,5? Eu pego esse 4,5, multiplico por 70 e multiplico por 1 hora. Então, 4,5, 70, 1 hora dá 315. Mas, claro, vamos multiplicar isso aqui pela frequência semanal daquela atividade praticada e dividir por 7. Então, ele faz 3 vezes na semana, vezes 3, divido por 7, dá 135. Vamos fazer agora o mesmo cálculo para a corrida, tá certo? Então, vamos lá, o gasto energético 2, né, da atividade física. Eu tenho METs, que são 8 da corrida, vezes o peso, que é 70, vezes 1 hora, que é o tempo da atividade física praticada. Então, dá 560, só que ele não faz 5 vezes por semana, então vezes 5, dividido para distribuir ao longo dos 7 dias na semana, dá 400. E aí eu vou somar isso aqui e dá 535. Esse é o gasto energético da atividade física distribuído ao longo da semana. E aí eu vou somar com os outros componentes do JET. Então, eu também utilizei a equação de Cunningham, tá, pessoal? Taxa metabólica de repouso versus o fator atividade mais a transferência energética do exercício. No caso, por Cunningham de 1891, multiplico por 1.375 e adiciono essas 535 calorias, e aqui nós temos o JET, né, de 3.135 calorias, que aí em cima desse valor nós vamos trabalhar as nossas estratégias nutricionais.